O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando, quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje o nosso segundo domingo do tempo da Quaresma. Se no primeiro domingo nós celebramos as tentações de Jesus, no segundo domingo nós celebramos a sua transfiguração. Transfiguração significa mudança de figura. Traduzindo para o tempo quaresmal, significa, em outras palavras, um convite à conversão, a mudarmos não apenas de figura, mas mudarmos muita coisa em nossa vida. É o que Jesus nos ensina com a sua transfiguração, quando revela para os seus discípulos e para nós a glória de Deus presente no meio do deserto quaresmal. Podemos perguntar o que nós precisamos mudar na nossa vida. Quais são as coisas que precisamos transfigurar em nós? E no mundo, quais são as transfigurações necessárias? São tantas. Para isso nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Termos a predisposição de ir com Ele ao alto dessa montanha e ali presenciarmos esses apelos às mudanças de imagem, de figura e de tantas outras coisas que o mundo nos apresenta. Hoje, então, o convite é esse para nós. Jesus convida 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 discípulos. Por que esses 3? Por que não os 12? O que estava por trás de um convite como esse? Esses eram melhores que os outros? Eram mais privilegiados? Por que é que Jesus os escolheu para levá-lo ao alto da montanha e ali se transfigurar diante deles? Todos eles necessitavam presenciar esse momento. Como todos nós precisamos enxergar o divino que habita em cada um de nós. Mas esses 3
tinham algumas coisas que destacavam. Pedro era aquele o qual Jesus iria confiar uma grande responsabilidade, de ser a pedra fundamental da igreja. Ele precisaria ter plena convicção de que Jesus não era só humano, como eles ouviam no meio deles. Jesus era também divino. E para ser essa pedra fundamental que alicerçaria a igreja, ele tinha que ter plena convicção, confiança de que ali estava o Filho de Deus, o escolhido, o amado do Pai. Mas tinha também outros aspectos. Pedro tinha muitas dificuldades. Como muitos de nós, Pedro tinha limitações. Foi aquele que não permitiu que Jesus o lavasse seus pés, porque não tinha entendido o projeto de Jesus. Aquele que levou uma bronca de Jesus, porque não tinha entendido e estava sendo pedra de tropeço. Foi aquele que Jesus chamou de Satanás, e que se ele continuasse com aquela mentalidade tacanha, restrita ao mundo, às coisas pequenas e não às coisas de Deus, ele estava mais para Satanás do que para Jesus. Jesus é enérgico naquele evangelho quando diz para ele: vai para longe de mim, Satanás, você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens, as coisas do mundo. Então Pedro necessitava de presenciar, de participar dessa transfiguração de Jesus. E Tiago e João? Eram os dois irmãos, os filhos de Zebedeu, aqueles cuja mãe um dia, cheia de boa vontade, aproximou de Jesus e pediu que os seus filhos tivessem privilégios junto com ele. Pediu que quando estivessem na sua glória, os desse um lugar à sua direita e à sua esquerda. Provocou ciúmes dos demais, fez com que Jesus dissesse para ela que não caberia a ele dar privilégio aos seus discípulos, como ele não dá privilégios para nenhum de nós. Devemos segui-lo desinteressadamente, segui-lo porque amamos, porque acreditamos que ele é o Filho de Deus, e não querendo privilégios ou lugar de destaque. Tiago e João precisavam ver a transfiguração de Jesus, para ter a certeza que eles poderiam beber do seu cálice, mesmo sem a promessa de ter um lugar de destaque. Esses elementos fazem com que pensemos, talvez seja por isso que Jesus os escolheu para levá-los ao alto dessa montanha. Hoje Ele convida cada um de nós que ainda duvida, que ainda tem pouca fé, que ainda o segue por privilégios, que ainda não tem plena certeza que Ele está ressuscitado no meio de nós. Se você é um desses, você também é escolhido para ir ao alto desse monte e ali presenciar a sua transfiguração. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis, Deus transfigura a vida de Abraão. Promete-lhe terra e descendência. Descendência mais numerosa que as estrelas do céu. E terra com muitas extensões. Do rio Nilo ao Eufrates, um vasto território. E ali, a sua descendência constituiria um povo fortalecido. Abraão acreditou e fez uma aliança com Deus. Ou melhor, pela sua fé, Deus faz aliança com ele. Quando temos fé, somos um aliado de Deus. Quando temos fé,
reforçamos nossa aliança com Ele, e a sua promessa se concretiza na nossa vida, e a nossa vida é transformada, é transfigurada por causa da nossa fé, mostra Abraão. E Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos, da carta aos Filipenses, vai dizer que pela fé, esse corpo corruptível e imortal que temos, repletos de pecado, pode ser transformado, ser transfigurado. E isso é uma promessa que não falha quando acreditamos plenamente. Assim, nesse segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a crermos em Jesus, o Filho amado do Pai, o escolhido, e servi-lo neste mundo através das nossas ações, dos nossos comprometimentos com as coisas de Deus. Assim nós vamos transformando, transfigurando a nossa vida. E nesse segundo domingo, em que celebramos a transfiguração do Senhor, e que celebramos a vida de cada um de vocês que é um dizimista desta paróquia, eu quero dizer para vocês, vocês são muito importantes. Com o dízimo que você contribui mensalmente, fielmente, você não faz ideia de quantas vidas vocês ajudam a transfigurar. Essa sua contribuição, por menor que ela seja, se torna grande diante de Deus. Famílias são assistidas pelo dízimo que você contribui. Benfeitorias são feitas na nossa paróquia pelo dízimo que você contribui. A harmonia em todos os aspectos acontece pelo dízimo que você contribui. Você é muito importante, por isso, com o seu gesto, às vezes anônimo, invisível, vidas são transfiguradas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você é alguém que ainda não fez a experiência do dízimo, eu convido você a fazer. Você com certeza perceberá muitas bênçãos na sua vida, porque você, de uma forma singular, está contribuindo com outras vidas e com a vida da sua comunidade. Que Deus os abençoe.